A graça, a paz, graça e paz, meus amados e queridos irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoa aí pelo pigarro. Mais uma vez aí, vamos gravar mais um vídeo, né? E hoje nós vamos falar sobre o assunto de para onde vai o espírito, a alma, depois da gente partir desse mundo, né? E o espírito desencarnar, né? Do corpo. Então vamos lá, sem muitas delongas, né? Em nome de Jesus, que nós tenhamos entendimento, tiramos a sandália dos pés, sejamos purificados, porque para ter entendimento, porque a palavra de Deus é terreno santo e sagrado, né? Então que o Espírito Santo possa nos usar grandiosamente, nos dar entendimento, mesmo nós sendo falhos, né? Porque Paulo falava que entre os pecadores ele era um dos principais, não que ele vivia em pecado, né? Mas pelo que ele fez lá atrás. E aí ele encontrou Cristo e foi se purificando com o tempo, enquanto começou, né, irmão? Estava sossegado. Quando eu perdi o raciocínio. Quando Paulo se converteu, enquanto Deus usava ele, Deus foi trabalhando nele, purificando, né? E dando excelência para Paulo, né? Então vamos lá, e assim ele faz conosco. Nós precisamos recuperar, né, essa essência, né? Porque depois eu falo disso. Vamos para outro assunto que eu vou fazer, senão vamos misturar os assuntos. Então, o que acontece quando a gente morre? O corpo deixa a matéria, o espírito deixa a matéria, né? Sai do corpo e volta a Deus o espírito, volta a Deus a quem deu, volta a Deus que o deu o espírito, né? E Deus direciona tanto o espírito do incrédulo como o espírito do salvo para algum lugar. O salvo vai para o seio de Abraão, né? Que é a parte do paraíso que o incrédulo vai para o tormento eterno, que é a parte do sofrimento. E tudo isso é espírito. Desculpa eu estar meio assim, irmãos, é que é difícil falar com tanto barulho. Eu não tinha, mas fazer o que, né? Tava silêncio, só foi eu colocar o vídeo, é o que eu falo. Aí já começa. Cada um tem o direito, né? Mas é bem na hora, bem na hora. É estranho, né? Mas vamos lá, vai, deixa isso pra lá. Deus sabe de todas as coisas, Deus está pondo a mão, vai dar para vocês ouvir aí, eu espero que sim. Então, aí vai sofrer em espírito, e tem a parte da divisão, que a parábola do rico e do Lázaro retrata bem, isso daí, retrata, né? Jesus põe essa parábola. Para alguns são parábolas, para outros são fato verídico, e vai se tornar verídico, porque é fato verídico isso, né? Mas alguns entendem como parábola, né? Então, outros entendem que foi o fato que aconteceu e Jesus usou de exemplo. Mas não importa, isso aí é o que menos importa. O que importa é que ele, parábola ou não, ele usou a figura lá do rico e do Lázaro. Então, o que acontece, irmãos? Para a gente entender. Então, tem a divisão que é chamada de Hades. Essa divisão. E nessa divisão tem a parte que lá atrás também foi chamada no Antigo Testamento de Sheol, tá? Antigo Testamento Sheol, Novo Testamento Hades. E essa divisão é a parte dos perdidos e dos salvos. E a dos salvos foi para o paraíso em espírito, a dos perdidos para o sofrimento eterno em espírito também. E ambos estão esperando o dia do julgamento final, que Jesus vai voltar para julgar as nações. E aí vai devolver os corpos, tanto para os perdidos quanto para os salvos. Tá? Os corpos devolvidos por salvos são corpos glorificados, igual o de Jesus, que vai ser capaz de fazer coisas extraordinárias que esse corpo aqui, corrompido pela matéria, não tem condições de fazer por causa da corrupção da matéria, né? Por causa do pecado. E o que vai acontecer? E vai dar corpos indestrutíveis para o incrédulo. Por isso que tem a parábola lá, né? Que eu falei no outro vídeo. A parábola não, tem o versículo que fala, né? Que muitos confundem achando que é na grande tribulação isso. Que fala que vai ser um sofrimento tão grande que as pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar, né? Mas não está falando da grande tribulação. Aí está falando já quando os perdidos for lançados no lago de fogo, né? Que vai ser um sofrimento tão grande que vai procurar a morte e não vai contar, porque o corpo não morre mais.
é morte espiritual, né? Porque aí, por isso que fala a segunda morte. O incrédulo morre, ressuscita com o seu corpo, é lançado no lago de fogo, e é a segunda morte, que é a morte espiritual só. Mas ela vai ter o corpo lá pro sofrimento eterno, por toda a vida, tá? E a tradução inferno, na verdade, foi uma tradução que colocaram essa palavra. Mas é lago de fogo ou Giena, tá? Que chama o lago de fogo, tá? Giena lá no hebraico, no grego, né? Sei lá, né? Chama Giena. E traduzido é lago de fogo, né? Não sei se é no hebraico ou se é no grego ou se é essa tradução, só sei que chama Giena, né? Que eu sei por causa dos estudos que eu faço, tá? Eu estudo, não é que eu estudo, eu busco na internet um pouco de grego e um pouco de hebraico, mas eu não sei falar grego nem hebraico e eu não sei tudo, eu só sei para diferenciar no original o que aquele versículo quer dizer, porque às vezes na tradução, alguns, não toda a Bíblia, tá? Na tradução, senão as pessoas acham que a Bíblia foi fraudada. Não, algumas palavrinhas, tá? Foram traduzidas de maneira errônea ali, tá? Então, no original, a gente entende o que quer dizer, tá? Mas é poucas coisas que tem erro de tradução na Bíblia, tá? É poucas, né? Mas tem alguns versículos que tá mal. Isso, quando eu faço meu vídeo, eu explico o que quer dizer a tradução daquilo para a pessoa não se confundir, entendeu? Então, voltando, que quer dizer? Tem o Hades, aí tem o Lago de Fogo, já compreendido que se chama Lago de Fogo, que é Giena, né? E aí fica esperando. Quando Jesus der os corpos de volta, aí vão ser lançados no Lago de Fogo dos incrédulos e os salvos com o corpo glorificado para os céus. Entendeu? Em alguns livros apócrifos que eu leio, eu não posso afirmar isso, tá? Não estou afirmando, eu só estou falando, tá? Porque tem livros apócrifos que está condizente com o cano dos livros bíblicos, que é o livro comum que a gente já tem da Bíblia, comum, tá? Alguns apócrifos estão de acordo, outros não estão. Então, isso aí eu recomendo só ler quem já está aperfeiçoado na palavra a tempo, já está estudando a tempo, não para o iniciante, porque senão confunde a mente. Eu friso muito isso. Nesse livro apócrifo, fala que esses que foram ser lançados no Lago de Fogo, eles pode ser, eu analiso que pode ser, eu não estou falando que é, tá? Que ele vai ficar preso no abismo, entre o abismo e preso na matéria aqui desse mundo. Porque a pessoa não conseguiu se livrar da matéria. Por isso que ela foi perdida, porque ela não abriu mão ela botou o coração na matéria, do dinheiro, nas coisas desse mundo. Então ela não conseguiu abrir mão. Abrir mão não quer dizer que você não possa se utilizar de algo aqui nesse mundo. Que a gente está aqui, a gente precisa das coisas, né? Mas você não... Se você perder essas coisas, você não vai ter pesar. Por quê? Porque você sabe que você não vai levar essas coisas para lugar nenhum quando você partir daqui. Então você não põe o coração nisso. Se você perder seus dinheiros, sua casa, seu carro, você não vai ficar sofrendo, desesperado. Você está vivo. Então você não... Porque você não se apega. Agora tem gente que se apega. E aí se perde, praticamente é como se perdesse a vida, quase. Perdeu a casa, perdeu o carro, cara, você tá vivo, você tem condição de lutar e conseguir de volta, e outra, e mesmo que você não consiga, você tá vivo, que é o bem maior que Deus te dá, e você tem Deus no coração, e isso que importa, mas muitos não entendem assim, né? Então, analisando esse fato, então é mais ou menos isso, e então, tem o Sheol e o Hades, que é a condição o espírito desencarnar do corpo quando a gente morre, tá? Aí vai o espírito para o sofrimento e para a alegria. Ambos vão dividido, tá? Os salvos por regozijo, para alegria, e o outro por sofrimento e espírito. Quando o Senhor vier para julgar, vai dar corpos aos dois, o outro vai com o corpo glorificado para o céu e o outro vai com o corpo indestrutível para o sofrimento eterno para todo sempre, né? Pode ser que isso que eu falei de estar preso na matéria e no abismo esteja errado, tá? Por isso que eu não falei, tá no livro apócrifo, na Bíblia comum não tá isso. Isso é uma análise minha, eu não tô falando que é. Tô falando que eu fico analisando para ver se faz sentido. Para mim faz um certo sentido, mas eu não posso pôr isso dentro da minha mente e falar que vai ser assim. O que importa é que o que eu posso afirmar, que é o que está no cano oficial da Bíblia oficial, é que existe esse lago de fogo onde vão ser lançados os perdidos, mas o lago de fogo, todavia, ele não foi feito para o homem. Ele foi feito para o diabo e seus anjos.
certo? Só que o homem vai parar lá por rejeitar a graça e a misericórdia que Deus deu de seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar para pagar nosso pecado. E a gente reconhecer que ele veio em carne, morreu, ressuscitou em carne e ossos e está dessa do Pai intercedendo. E não ter vergonha de anunciar o seu evangelho, não ter vergonha de anunciar a sua fé em Cristo, porque tem muitos que se escondem, que tem vergonha, né? Então não pode. O Senhor falou, aquele que se vergonhar de mim e do meu evangelho, eu me envergonharei dele. Então eu não confessarei ele a meu Pai, porque não confessa o meu nome presentemente, pensando com medo de perder a amizade, o que os outros vão pensar de mim. Então é cada um. Isso aqui é uma reflexão, tá? E é o que eu falo que está na Bíblia. E é assim que Jesus fala. Então cada um, se quer catar, cate, que não quiser catar, não cate também, né? Aí é só tô pondo o que está na Bíblia, tá? Então é mais ou menos isso, entendeu? A alma desencarnada do corpo e depois o corpo glorificado e lançado para o lago de fogo, que foi preparado para diabo e seus anjos. O primeiro inquilino lá vai ser o anticristo e o falso profeta. 1000 anos depois vai Satanás, tá? E depois vão os incrédulos por último. Porque ainda enquanto tiver vida, há conversão. Mas depois da morte física não tem mais conversão, tá? Não adianta querer... Pode até ter um certo remorso lá, um certo... Não sei se eu não faria, não diria arrependimento, mas o pesar por não ter acreditado nos profetas que avisaram, se convertam, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Muitos homens vão falar, que nem Fred Mestre falou, quero ir pro inferno, que lá vou contar meus amigos, vou tocar música. Não vai ter nada disso lá, gente. Isso aí é coisa da cabeça doentia de um cara que não quer abrir mão dos seus pecados, da sua vida pecaminosa e sabe que vai parar lá, mas mesmo assim ele está disposto a ir para o inferno, porque ele acha assim, ou até porque não existe, ele estava zombando, na mente dele acha que não existe lago de fogo, então para ele vai achar assim, eu vou curtir tudo que eu quero curtir, né? E tem muitos que pensam assim, em cima da hora eu me converto. Isso não é conversão, porque você está de caso pensado. Conversão é uma coisa natural, espontânea, que você decide, não quer viver numa vida de pecado. Não é você viver e falar na última hora me converto. Isso não existe, entendeu? Apesar que vai ter muitos no final do tempo que vão se converter, mas vão se converter genuinamente. Não é um caos pensado. Eu vou fazer tudo aqui a mazela e depois na hora lá eu me converto. Isso não existe, entendeu? E outra, muitos dizem assim, vou curtir a vida. Você pode curtir a vida de maneira bíblica. A Bíblia não proíbe ninguém de curtir a vida, de passear, de se divertir. O que ela fala é que você não deixa se dominar a ponto da diversão, não deixar tempo para você ler a Bíblia e orar, e buscar a Deus e ter intimidade com Deus no seu dia a dia. Só isso. Mas ela não fala que você não pode se divertir, ter reunião entre família, desde que essa reunião não tenha nada profano, desde, né, nada contra a palavra de Deus. E eu penso assim, espiritualmente, eu estou falando espiritualmente, eu não estou falando que o anticristo habita em ninguém, ainda mais no convertido, tá? Entendo o que eu vou colocar aqui, para não pôr palavras na minha boca, tá? Eu analiso que espiritualmente, porque Apocalipse fala que o anticristo vai construir o templo de Jerusalém, vai se aceitar no templo e profanar o templo. Mas ele não vai só profanar o templo de pedra, ele vai profanar o templo que é a morada de Deus e Espírito dentro de cada um de nós. Ou seja, a pessoa se converteu, se entregou a Cristo, veio morar o Espírito Santo dentro dela. Aí não fala que a gente tem uma luta da carne com o Espírito. A carne é a parte que o anticristo vai usar para profanar o templo de Deus, entendeu? Então ele vai, junto com a ajuda do pai dele, que é o Satanás, fazer tentação à nossa carne, tentar a nossa carne. É lógico que a culpa de cair em pecados é nossa, tá? Não podemos botar a culpa só no inimigo. Mas só que ele nos tenta, isso é verídico, ele tenta. E o anticristo também, ele vai dar todo o regozijo, por isso que vai ter a falsa paz. A falsa paz já tá, irmãos. Falsa paz, o que é uma falsa paz? É você ter uma falsa sensação de segurança, porque está um mundo tecnológico, então o mundo tecnológico dá uma certa segurança, entre aspas, que não dá coisa nenhuma, né? E não é só o mundo tecnológico, uma certa segurança, sim.
que as igrejas pregam, tudo vai ficar bem, tudo maravilhoso, riqueza, financeiro, regozijo para a carne, se você estiver feliz, não importa o que você faça, desde que você seja feliz, Deus quer que você seja feliz, Deus deu um mundo para a gente ter abundância financeira, pobreza é uma desgraça, não admite que acabe essa miséria hoje na sua vida, não admite pobreza e tal. Isso é uma falsa paz, entendeu? É uma falsa sensação de paz, mas é o que a maioria das pessoas infelizmente estão procurando. Então ele vai dar regozijo para a carne. Então quando ele dá regozijo para a carne, não é profanar em palavrões, é profanar que você vai cair em tentação, em pecado. Então como se fala, santo não se mistura com o profano. Mas quando a gente peca, é como se a gente automaticamente, sem ter noção, sem ter a noção, sem perceber, automaticamente a gente acaba profanando o templo de Deus que somos nós. Entendeu? Então não é só o templo físico. O templo físico vai ser construído? Vai. Ele vai profanar? Vai. Mas ele também está falando do templo que somos nós, com atitude de justiça, com atitude de falhas, de erros, entendeu? De mentiras, de engano. Isso tudo, quando a gente comete se dizendo cristão, a gente já está profanando o templo de Deus. Então, faz guerra aos santos e vai vencê-lo. O anticristo faz guerra aos santos e vai vencê-lo. Entendeu? Mesmo que provisoriamente. Alguns que são verdadeiros cristãos, né? Vai vencer provisoriamente. Agora os falsos, esses vão se perder. Porque eles não vão aguentar esse período de sofrimento e vão querer só regozijo para a carne. Então eles não vão suportar sofrer pelo nome de Cristo, vai aceitar as ideologias impostas pelo anticristo, vai aceitar a proposta dele, a falsa paz, vai aceitar o auxílio que ele der, vai dar auxílio emergencial, vai dar um monte de coisa aí para poder a pessoa não ficar desamparada. Mas para isso você vai ter que aceitar o sistema dele, e com isso, você aceitando o sistema de anticristo, não é de boca que você fala eu rejeito Jesus, não, é com as atitudes. Você vai aceitar o sistema de anticristo, você já rejeitou a Cristo, você negou já a Cristo, porque Cristo falou, quer aceitar a marca da besta, o sistema da besta, já aceitou, negou a Cristo, entendeu? Então é mais ou menos isso aí, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, tá? Essa explicação aí do significado quando vai a alma, quando sai do corpo, tá? E a alma vai para algum lugar, porque a alma sair, para onde ela vai? Ela vai ficar vagando pela terra? Isso é coisa de espiritismo, quem fala isso é espírita, entendeu? Pode ser, que nem eu disse, pode ser, muitos falam disso daí, isso daí é um assunto que é muito complexo, tem muita discussão, sabe, irmãos? Não dá para mim ficar o martelo e dizer que é assim. Mas muitos estudiosos falam que, por isso que eu falo que às vezes quando a pessoa, o perdido, ele vai para o lago de fogo, das trevas, para o sofrimento eterno, que eu não sei se é fogo literal ou se é uma maneira figurativa do Senhor ter falado, porque quem morre queimado é uma dor imensa, então ele pode ter usado de linguagem figurativa para dizer que o sofrimento é tanto, mas é tanto como se você estivesse sofrendo de morrer queimado. E você vai sentir como se estivesse sendo queimado lá, mas não vai ter fogo. Ou pode ser fogo literal mesmo, ter fogo lá, entendeu? Então a gente não dá para bater o martelo. E outra coisa que não dá para bater o martelo, que muitos estudiosos falam, que é essa vazão que eu falo, que no livro apócrifo fala que o espírito vai para as trevas, mas ele vai ficar vagando entre as trevas e esse mundo material, e todos os sofrimentos que ele viveu aqui na Terra, ele vai pagar, porque ele ficou preso com a matéria, entendeu? Então ele não conseguiu se desvencilhar da matéria. Por isso que muitos falam que tem casa amaldiçoada, que o espírito fica vagando. Não é que fica vagando no sentido que o espírito não vai para o lugar, que Deus não vai direcionar ele para a perdição e o outro para a salvação. Vai direcionar sim, só que dizem, o livro apócrifo dá a entender, ele não diz claramente, que a pessoa que vai para a perdição, ela vai ficar entre o reino das trevas, a escuridão lá, o sofrimento eterno e preso na matéria. Se isso é verídico, eu não sei, eu não posso afirmar que isso é assim, mas é uma possibilidade, tá? Então, talvez por isso que os estudiosos falam que tem
Eu não acredito em casa em si amaldiçoada, mas que possa ter algum espírito daqueles que já se foram lá, porque são almas daqueles que se perderam. Ah, mas você falou que não tem ninguém no inferno agora, no Lago de Fogo. No Lago de Fogo não tem, mas tem o espírito no Hades, que é o lugar de sofrimento. Entendeu? Para os perdidos. O Hades é o preview do inferno em espírito. A pessoa está sofrendo no espírito lá, na sua alma. Entendeu? Ela só não recebeu corpos ainda. Aí depois ela vai ser lançada no sofrimento com corpos. Entendeu? Então no Lago de Fogo não tem ninguém, mas tem. Quando a pessoa fala, esses caras aí, eu não duvido, irmão, das coisas espirituais, que eu sei que o mundo espiritual influencia no físico. E ele existe. Embora muitos cristãos ficam renegando isso daí. Eles têm medo de se envolver com o mundo espiritual. Por isso que eu recebo muito ataque do inimigo espiritual, que eu estudo essas coisas também. Então o inimigo não quer que eu divulgue, nem que os profetas de Deus divulguem essas coisas. Então, para as pessoas não saberem. Mas o que acontece? Já até perdi o fio da meada. Ah, lembrei. O que acontece? Irmãos, não liga o barulho não, tá? É assim mesmo, domingo aqui é complicado. Então o que acontece, irmãos? Causa amaldiçoada não a causa em si. O espírito pode ser que fique vagando daqueles que estão no Hades. Entendeu? Ele fica vagando entre o Hades e entre a... Eu não sei se no Lago de Fogo ele vai ficar vagando no mundo material. Eu suponho, tá? Mas na minha crença máxima assim, eu creio que não. Eu creio que ele vai ficar só lá nas trevas sofrendo com seus corpos lá. Ele não vai ter mais acesso à matéria. Mas no Hades pode ser que tenha. Que ele está em espírito. Pode ser que o espírito fica vagando no Hades, entre o Hades e aqui a matéria. Porque muita gente ficou presa na matéria. Pode ser, tá? De novo, pode ser. Tá? Por isso que muitos falam que tem lugar amaldiçoado. Pode ser que o espírito visita lá. E não é o espírito que foi para o céu. Porque o espírito que foi para o céu, quem vem falar as coisas para a gente, para os profetas, às vezes, e é raro isso acontecer, mas pode acontecer? Sim, pode acontecer. É anjos, mensageiros. Porque a palavra ângelo vem de ângelos. Em grego, angelos. Entendeu? E quer dizer mensageiro. Então Deus usa do mensageiro, não é um que já morreu. O que morreu está no regozijo com Deus lá, guardando lá, em espírito. Lá com Deus não, com o seio de Abraão, né? A gente nem pode falar que eles ainda encontraram Deus. Pode ter encontrado Jesus, ou não, ou nem Jesus. Pode ter encontrado aqueles que já morreram da antiguidade, como Abraão, Isaac, os heróis da fé, lá no seio de Abraão, que é a parte do paraíso. E aí quando ressuscitar todo mundo vai ver a Deus. Ou já estão vendo lá, não sei. Isso aí não tem como a gente afirmar, gente. Tem gente que fica afirmando coisa aí que nem sabe, ele não foi lá. Como é que ele fica afirmando coisa? Ah, eu fui no céu. Às vezes as pessoas podem ter tido sonho, igual Paulo. Só que Paulo não saía por aí contando o sonho que ele teve. Porque Paulo falou, que em 2 Coríntios Paulo fala: fui arrebatado ao terceiro céu e veio coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Mesmo porque se ele dissesse, ninguém ia acreditar, porque aqui, o que acontece no céu, a mente humana não é capaz de dimensionar. Entendeu? É fora do tempo, fora dessa dimensão. Então não adiantava nele falar. E mesmo que ele falasse, se gloriasse, ó, eu sou isso porque eu sou mais santo, porque eu vi isso, Deus me revelou isso. Foi lhe dado o espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para esbofetear Paulo, para que ele não viesse se gloriar com as revelações que ele recebeu de Deus. Entendeu? Então isso também acontece com a gente. Quando a gente está com muita intimidade com Deus, com muita... E Deus nos revela muita coisa, a gente está buscando muito a Deus, Deus faz revelação, a gente também tem um espinho na carne. Não sabemos se é igual o de Paulo ou se é diferente. Cada um de nós que tem essas revelações tem espinho na carne, a fim de nós não nos acharmos melhor que o outro e ficar falando: ah, vocês são tudo pecador, vocês vão para o inferno, ah, eu sou santo, só eu vou para o céu porque eu recebi revelação X. Quem faz isso está errado. E esse daí pode ser que nem vá para o céu, porque ele está se gloriando assim mesmo. Lembre-se que Cristo tem que crescer e a gente diminuir, entendeu? Então, o que acontece? O nome de Cristo tem que ser elevado, não o nome do homem. Não é humanismo, não é homem no centro, é Cristo no centro, entendeu? Então, o que acontece? Irmãos, pode ser que exista essas almas penosas vagando por alguma casa do Hades para
para a matéria, mas eu não posso afirmar. Entendeu? Não posso falar isso para vocês que eu estaria sendo leviano e distorcendo a palavra. Não tem isso na palavra lá. Mas pode ser. No livro apócrifo dá essa viés que isso pode estar acontecendo. Tá? Mas eu não posso afirmar, porque senão eu estaria indo contra as escrituras de Deus. E aí Deus ia me punir e chamar minha atenção. Entendeu? Eu tenho que pisar em ovos e não posso bater o martelo nisso não. Pode ser, quando eu digo pode ser, não estou afirmando que é. Aí alguns vão acreditar nisso aí, vai achar, não, vocês podem pôr isso na mente de uma maneira assim, não isso ficar ficado na sua mente, você tem como análise só, mas você não pode falar assim, não, é isso, não, você não pode falar assim não, mano. Você pode ser, sempre usa a palavra, pode ser que seja, mas muitos, os espíritas mesmo, eles afirmam essas coisas, tome muito cuidado, hein. Ficar fazendo certas afirmações aí, que é perigoso, é terreno santo, eu já falei, entendeu? Tem que tomar muito cuidado que o Senhor vai pedir conta de tudo que a gente faz aqui e fala aqui, viu? Tanto dos perdidos como dos salvos, os salvos também vai ter que dar conta do que fez aqui com o seu corpo, do que falou, entendeu? Porque Deus vai dar galardão ou não, ou vai chamar atenção. Por que você falou isso? Eu não falei para você falar isso, por que você foi falar isso lá para os seus irmãos? Entendeu? Deus vai chamar a nossa atenção. Então, cuidado, hein? Então, aí, ó, começou as loucuras já. Tenha piedade, viu? Misericórdia, Senhor. É difícil. Então, cada um tem o direito, irmão, de se divertir. Eu não ligo, não. Mas, cara, não precisa atrapalhar o outro. Tá ouvindo a musiquinha sossegado, porque tem que ficar gritando. Misericórdia. Parece retardado. Deus que me livre. Eu desejo bem de todo mundo, meu, de todo mundo. Eu me dou bem com meus vizinhos aqui, até com esse, mas, cara, é desrespeito com os outros. Então vamos lá, enfim. Então entendido, né? Entenderam qual o significado, para onde vai o espírito, a alma, tá? Então, e outra coisa. Esses que falam que foi pro céu ou foi pro inferno e visitou lá, pode ser, eu tô falando que pode ser, tá, irmão? Eu nunca aconteceu isso comigo, então eu não posso falar que é verdade que não é. Só que eu posso dizer que ao inferno, ou seja, ao lago de fogo, mesmo ninguém nunca foi porque lá tá vazio. Isso é mentira, tá? E para ir ao céu também, a pessoa voltar e se gloriar do que viu lá, também pode ter certeza que é falso profeta, é mentiroso. Agora, pode ter sido que a pessoa estava em situação, que nem a pessoa não, às vezes não sofre acidente, fica em coma, quase mais para a morte do que para a vida. Pode ser que nesse intercalo o espírito da pessoa tenha subido ao céu, ela tenha conversado com Cristo, e Cristo tenha revelado certas coisas para ela e depois ela voltou à vida. O médico tinha desenganado, ela voltou, eu vi Jesus, Jesus não voltou, até tem pessoas que não eram convertidas e viu e se converteu depois disso. Entendeu? Isso eu não duvido não que aconteça, eu acredito. Mas aí a pessoa não pode ficar se gloriando, entendeu? Se ela ficar se gloriando é falso profeta. Aí pode ser que ela nem viu nada, que ela inventou na mente dela, lá no subconsciente, ela criou, elaborou essas coisas aí e ficou espalhando por aí, né? Agora, pode acontecer? Pode, só que sem glorio da pessoa, entendeu? E outra, mesmo que o que foi ao céu, agora o que foi ao inferno. Pode ser que a pessoa não tenha ido ao lago de fogo porque não tem ninguém lá. Isso eu não acredito, ao inferno verdadeiro. Mas eu acredito que a pessoa tenha ido, vamos supor, se ela também na mesma condição de quase morte, que ela tenha ido ao Hades, entendeu? Onde estão os espíritos, e vê um monte de espírito lá sofrendo. Porque a própria Bíblia dá vazão para que tem gente lá no Hades, em condição de espírito, de sofrimento. Entendeu? Aí a pessoa veio outro aí e fala que não tem tempo porque a Bíblia relata. E tudo que a Bíblia fala eu acredito fielmente. Não pode vir o mais inteligente Einstein, cientista, não sei o que lá quem. O cara é muito inteligente, o cara é gênio da matemática, não sei gênio da onde. Eu tô nem aí, que se lasque. O que eu acredito é na inteligência suprema que vem de Deus. Eu acredito na palavra da verdade. Por mais que o cara seja inteligente, seja Allan Kardec, seja Einstein, seja o raio que o parta, meu padrão é a Bíblia, o meu. Aí cada um tem de padrão o que quiser. O meu padrão é a palavra de Deus, que para mim é a palavra da verdade. Se lá está dizendo é o que eu creio, é o que está lá.
Então não venha a mim, ninguém me convence não, tá? Ninguém me distorce da palavra de Deus não. Eu não sou melhor que ninguém, eu sou falho, eu sei que eu tenho pecado na minha carne, como Paulo mesmo dizia dele, tá? Eu falo, repito a mesma coisa que Paulo fala, tá? A gente tem que ter humildade, a gente tem que não ficar com fraudulência, porque todos nós somos falhos, todos nós temos pecado, mas não somos dominados por ele. Deus derruba isso aí, irmão, e nem esquenta com isso aí. Isso aí é coisa do diabo. E, quem faz isso de Deus é que não é filho, porque não é possível, né? Então, vamos dar sequência aqui. Então, pode ser, entendeu? Meus irmãos, pode ser que a pessoa tenha dado como morta, mas ela volta à vida de novo, mas enquanto ela está em coma, ela tenha descido ao Hades e visto as almas lá, no Hades, não no lago de fogo do inferno. Entendeu? É que muita gente entende o Hades como inferno. E pode ser entendido mais ou menos como inferno, porque é um lugar de sofrimento, mesmo espírito. Entendeu? Pode ser que a pessoa tenha ido ao Hades, não ao inferno literal, ao lago de fogo. Porque o lago de fogo está vazio. Entendeu? Agora, pode ser que ela esteja inventando. Então, como é que você vai dar crédito a uma pessoa dessa? No livros apócrifos, ele dá vazão para isso. Por isso, tem protestante que eu vou te falar uma coisa, tá? Os líderes da igreja protestante não aceitam os livros apócrifos como cano. Então, nenhum das bíblias protestantes tem nenhum livro apócrifo. As católicas têm alguns, tá? Tem alguns livros apócrifos, mas não todos, porque eles não aceitaram todos, entendeu? Porque tem muitos que não tá realmente faz justiça. Tem alguns apócrifos que colocaram o nome dos apóstolos lá, mas não eram os apóstolos. Era a pessoa que se passou pelo apóstolo. Tanto é que você vê que tem livro que dá vazão para fazer feitiço, oração para os mortos, e isso Deus abomina. Então não está de acordo com o que a Bíblia ensina. Então tem que ser descartado. Agora tem alguns apócrifos que está de acordo, que eu já vi. Entendeu? Esse eu colho. E nenhum desses apócrifos dá vazão para você entender porque tem um que é o Apocalipse de Pedro e de Paulo, que quando o espírito de Pedro e de Paulo sai do corpo, que eles morrem, aí o anjo pega e leva Paulo e Pedro para mostrar as pessoas que estão sofrendo no Hades. Entendeu? Aí eles perguntam, por que essas pessoas estão aí, Senhor? Porque que sofrimento, eu não queria ter que ter visto isso. Mas aí o anjo fala, mas foi você que pediu para ver. Entendeu? Aí ele falou, não, tudo bem, então continue, me mostra por quê. Por que essas pessoas foram para lá aí? Então dá vazão. Para que se uma pessoa está entre a vida e a morte, ela está em coma, pode ser que o espírito tenha saído provisoriamente do corpo da pessoa e ido até o Hades. E ela viu aquelas almas lá sofrendo, aquele espírito. Entendeu? Mas não viu, não foi lago de fogo. Entendeu? Pode ser que isso tenha acontecido. É daí desses livros apócrifos que alguns protestantes tiram essas coisas. Porque os protestantes, na Bíblia, ele não aceitou. Mas eu duvido. Os protestantes também, sabe por quê? Eles veem livro apócrifo. Tá? Eles são hipócritas, porque eles tiram isso do livro apócrifo, tá? Porque no cano bíblico oficial não tem essas conversas. De descer ao Hades e de ver as almas dos mortos. Onde tem isso é nos livros apócrifos. Eles são hipócritas, por isso que eu estou falando, ó. Esses caras aí, denominação, cara, os caras são igual os fariseus, hipócritas. Entendeu? Eles falam uma coisa e faz outra. Então fique de olho, já avisei. Esses caras aí eles manuseiam a palavra. Eles distorcem tudo. Você vê aí que eles falam contra o livro apócrifo, mas eles estudam o livro apócrifo. Porque eu sei disso porque eu vejo o livro apócrifo e cada conversa que eles falam que não está no cano oficial bíblico e está no apócrifo. Então eles veem. Eles são malandros, entendeu? É muito ligeiro eles. Então o vídeo foi esse aí, Deus abençoe, tá? Até o próximo vídeo, compartilha o vídeo se gostou, deixa o like, deixa o dislike se não concordou, badalha o sininho de todos para receber a notificação, quiser comentar na área de comentário, quiser mandar dúvidas e perguntas no meu WhatsApp, quem tem os meus contatos, quem não tem, pergunte na área de comentário, quando eu tiver condição e puder ver, eu respondo para vocês, tá? Porque a minha vida é corrida. Então não tenho, pode ser que às vezes eu não vejo ou não responda. Tá bom, meus irmãos?
Amo todos vocês, Deus abençoe. E esse vídeo é muito importante que vejam, tá? Vocês têm que aprender a parar de ver vídeo só de motivacional, ver vídeo só de estímulo, ver vídeo, porque esses vídeos alertam vocês para vocês não se perder, para vocês ter sabedoria e ter conhecimento do que Deus quer passar para vocês não perder a salvação, não perder não ganhar a salvação, né? Porque aí, se vocês não têm conhecimento, vocês vão acreditar no líder religioso, eles podem estar profanando engano para vocês e levar vocês para o abismo, para o lago de fogo, e vocês nem estão percebendo. Entendeu? Então é importante esse vídeo aqui de conhecimento. Mas a pessoa não quer, né? Vou fazer o que? Eu não posso forçar. Tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo. Fui!